Olá, bebezão. Vamos ver agora um pouquinho sobre gravitação universal, bebê. A gente vai começar a gravitação com alguma introdução, né? E qual é a ideia aqui dessa gravitação? Gente, o céu ele sempre despertou o interesse, sempre despertou a curiosidade da humanidade. Seja porque a gente precisava ter um referencial para chegar num determinado local e usar as estrelas como se fossem referenciais de um mapa celeste, seja para poder escolher a melhor época para o plantio ou para a colheita, ou mesmo pela curiosidade, para tentar entender os principais fenômenos, como é que isso acontecia. As primeiras tentativas para explicar como é que acontecia o movimento dos corpos celestes foram realizadas pelos filósofos gregos no século IV a.C., destacando-se entre esses filósofos o Aristóteles. Bom, então esses gregos foram aqueles primeiros que tentaram explicar como é que acontecia esse movimento dos corpos celestes sem utilizar a religião. O modelo proposto por Aristóteles era um modelo geocêntrico, aonde você teria a Terra como o centro desse universo, geo, terra, centro. Você teria o Sol e os demais astros conhecidos na época, Lua, Vênus e Marte, girando ao redor da Terra. Esse modelo de Aristóteles ele foi um modelo que explicava, na época, o movimento dos corpos celestes que eram observados a olho nu. E esse modelo ele ficou enraizado por muito tempo e depois foi fortemente defendido por Cláudio Ptolomeu. Então, Cláudio Ptolomeu ele também acreditava nesse modelo geocêntrico. Daí, entre algumas adaptações desse modelo e algumas distorções, o modelo ficou sendo a ideia de uma Terra plana, por incrível que pareça, definido por alguns hoje, onde você tinha um deserto ao redor da Terra e quem conseguisse atravessar o deserto sem morrer de sede ou ser engolido pelos monstros, iria cair no mar. Essas pessoas que desobedecessem, os senhores feudais saindo da região da Terra e que sobrevivessem ao deserto, no mar, ou morrer, iriam para ficar no inferno, que seria embaixo da Terra, região de escuridão. Se comportasse, fosse uma alma bondosa, iria virar uma estrela de luz que iria habitar o céu. Depois disso, a gente teve o Nicolau Copérnico, que o Copérnico ele começou a contestar o modelo do Cláudio Ptolomeu. Ele começou a pensar nas ideias e ele chegou a propor que o Sol é que seria o centro do universo e não a Terra. O modelo não mais seria o modelo geocêntrico, porém o modelo heliocêntrico. Galileu Galilei foi um dos primeiros a observar, com o uso de instrumentos rudimentares, lunetas rudimentares, ele foi um dos primeiros a observar já o movimento dos astros e a corroborar com esse modelo heliocêntrico. Mais tarde, o Isaac Newton, aproveitando o estudo do Galileu e de demais Kepler, Tycho Brahe e outros astrônomos da época, ele criou o nosso modelo do sistema solar atual. Esse modelo do sistema solar atual, você tem quem? O Sol no centro e você tem girando ao redor do Sol Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, você teria o modelo heliocêntrico, que é o nosso modelo atual. Para desenvolver esse modelo heliocêntrico, o Newton se baseou nas ideias do Tycho Brahe e do Kepler. E o Kepler, ele observando o movimento do planeta Marte, ele elaborou 3 leis que regem a gravitação universal. A primeira lei, chamada de lei das órbitas, ele diz para a gente que os planetas descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol. Esse Sol fica num dos focos dessa elipse. Do Sol até o ponto mais próximo onde o planeta vai passar, nós chamaremos de periélio. Do Sol até a distância mais afastada que a gente vai ter, vai ser o afélio. Então, a lei das órbitas diz que todos os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas elípticas, o Sol ocupando um desses focos. Repare que a gente pode considerar que o círculo ele pode ser um caso particular de elipse, com 2 focos coincidentes. Então, a lei das órbitas ela não exclui a possibilidade de eu ter uma órbita circular. Na hora que a gente tem o periélio, pé
de perto, hélio do Sol, perto do Sol, o periélio é o ponto mais próximo que a gente vai ter. E o afélio de afastado, afastado do hélio, afastado do Sol, é esse ponto mais afastado. Se eu tiver uma órbita circular ou se eu precisar usar um raio na hora do cálculo, eu vou usar a ideia do raio médio. Então, quem é o raio médio da órbita de um determinado planeta? É a distância do periélio, a distância mínima, mais a distância do afélio, que é a distância máxima, sobre 2. Então, caso a gente precise transformar para efeito de resolução de exercícios, para efeito de cálculo, se a gente precisar transformar uma órbita elíptica em órbita circular, usaremos o raio médio dessa órbita. A segunda lei, lei das áreas, ele fala para mim que se a gente estabelecer áreas de mesmo tamanho varridas pelo raio do planeta, então eu tenho que pegar áreas que sejam do mesmo tamanho para poder ter um padrão de comparação. Caso a gente pegue áreas de mesmo tamanho, os tempos gastos para varrer esse arco aqui de A a B vai ser o mesmo tempo gasto para ir de C a D. Então, se as áreas forem iguais, os tempos vão ser iguais. Isso vai ser a nossa lei das áreas. Repetindo, a lei das áreas ela tem que ser utilizada quando eu estabeleço áreas iguais para que os tempos sejam iguais. E aí a gente tem algumas consequências a respeito disso. Perceba que o arco a ser desenvolvido no periélio, ele vai ser um arco maior do que o arco no afélio, mas o tempo tem que ser o mesmo. E aí, como é que a gente consegue percorrer um arco maior no mesmo tempo para percorrer um arco menor? Eu tenho que ter velocidades distintas. Então a gente vai falar que a velocidade no periélio ela é maior do que a velocidade no afélio. Para a Terra, não precisa preocupar-se com os valores, mas para a Terra, no periélio a gente tem cerca de 30,3 km por segundo e no afélio 29,3 km por segundo. Entra agora uma grandeza de pouca utilização, mas que é interessante a gente conheça, que é a velocidade areolar. A velocidade linear vai ser diferente, ela vai ser maior no periélio, menor no afélio. Mas se a gente tem áreas iguais em tempos iguais, se dividirmos a área pelo tempo, a gente vai encontrar uma constante. Essa constante vai ser chamada de velocidade areolar. Então, cuidado com as pegadinhas nas questões, porque ele pode falar para você de velocidade orbital, que vai ser diferente, e da velocidade areolar, que vai ser constante. A terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, diz para a gente que o quociente dos quadrados dos períodos pelo cubo dos raios, então R3 sobre T2, ou se você inverter T2 sobre R3 vai ser uma constante, isso não vai alterar, então a gente vai ter sempre uma constante. Então o cubo do raio pelo quadrado do período vai ficar uma constante sempre. Aqui a gente tem alguns exemplos de valores para você perceber. Olha que quanto menor a distância ao Sol, quanto menor o raio que a gente vai ter, menor vai ser o período de translação e maior a velocidade de translação. Então Mercúrio é o mais próximo que a gente tem do Sol. Um ano de Mercúrio corresponderia a 88 dias terrestres e a velocidade dele 47,9 km por segundo. Netuno já é o mais distante, então está mais afastado. Um ano de Netuno corresponderia a aproximadamente 65 anos terrestres e a velocidade de translação, de deslocamento ao redor do Sol seria de 5,4 km por segundo. Newton, além de estabelecer o nosso modelo planetário do Sistema Solar, o Newton também ele contribuiu para explicar a ideia da gravidade. Há uma romantização da história que Newton estava sobre uma macieira, que ao cair uma maçã sobre a cabeça dele, ele imaginou a ideia da gravidade, então ele estabeleceu a lei da gravidade. O pessoal até brinca e diz que antes de Newton todo mundo flutuava. Na verdade, aí é um romantismo da história, mas o Newton sempre, como estudava muito a ideia de forças, ele queria explicar as coisas. Então, por que os objetos tendem a cair? Aí o Newton estabeleceu a lei da gravitação universal. O que é que diz Newton? Se a gente tiver dois corpos quaisquer, separados por uma distância d, esses corpos irão trocar forças de atração gravitacional, exclusivamente força de atração gravitacional.
E essa força de atração gravitacional, ela vai ser proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E a constante de proporcionalidade, que a gente vai chamar de constante da gravitação universal, ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado para o nosso sistema solar. Observe essa potência, 10 a menos 11, essa constante é muito pequenininha. Então, a força gravitacional, ela só é expressiva, ela só tem um valor a ser considerado quando eu tenho massas relativamente grandes. Se eu pego dois objetos pequenos, né, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma caneta e o meu smartphone, a força de atração entre eles vai ser desprezível, porque as massas são muito pequenas. Então, essa força ela só vai levar em conta massas relativamente grandes. E aí, quando a gente constrói o gráfico da força em função da distância, perceba que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, esse gráfico aqui é uma hipérbole cúbica. Caso a gente tenha uma situação em que as mesmas massas alterem só as suas distâncias, por exemplo, a relação entre a força gravitacional no periélio e no afélio, aí eu posso levar em consideração que a força vezes o quadrado da distância é uma constante. Nós temos ainda mais um efeito interessante, né? Que efeito é esse? As marés. Toda vida que a gente tem a Lua girando ao redor da Terra, a massa da Lua e da Terra são consideráveis. Então a gente vai ter uma atração forte entre esses dois corpos. Ora, como eu vou ter uma atração, a parte da Terra vai ser puxada e também vai puxar a Lua. Qual é a parte da Terra mais fácil de se deslocar, mais fluida? Vai ser a ideia da água. E aí você tem exatamente o esquema das marés. Do lado que a Lua está, a gente sempre vai ter a maré cheia. E do lado oposto à Lua, pela inércia, já que a gente está tendo a Terra com movimento de rotação, pelo lado oposto, a gente também vai ter maré cheia. Então, a maré cheia sempre acompanha a Lua e o lado oposto da Lua. Quando nós temos a Lua nova ou a Lua cheia, é onde essa atração é mais forte. Quando essa atração é mais forte, a gente vai ter as marés mais altas possíveis. Então, essas marés mais altas eu vou ter na Lua cheia e na Lua nova. Professor, o Sol também atrai a água, atrai a Terra e também é considerado pelas marés? É. Só que a força do Sol é muito menor do que a da Lua por conta da distância. Apesar do Sol ser muito maior, mas o Sol está muito mais longe da Terra. Então, para a Terra, a atração é extremamente mais forte causada pela Lua. E aí, o que é que acontece? Você tem uma maré mudando aproximadamente a cada 6 horas. Então, a gente vai ter durante o dia 2 marés altas e 2 marés baixas. Esse intervalo aqui vai ser aproximadamente a cada 6 horas. Então, sempre do lado que está a Lua, a gente vai ter maré alta, do lado oposto também. Do outro lado que sobra eu tenho maré baixa e o lado oposto também. A gente também pode pensar em termos da explicação do movimento de rotação da Terra para as estações, mas vamos deixar isso aqui para a turma da geografia e eu vou um pouquinho aqui para a física. Campo é uma propriedade que aparece numa determinada região do espaço de poder ser submetida à ação de uma força. No caso da gravidade, a gente chama esse campo gravitacional e a força a gente vai chamar de aceleração da gravidade. E aí essa força gravitacional que vai puxar os corpos nessa determinada distância vai ser a nossa força peso. Peso vai ser dado pela massa vezes o campo gravitacional, vezes o valor da aceleração gravitacional. E como é que a gente chega na expressão para a gente calcular a aceleração gravitacional? Vamos fazer aqui um modelo. A gente vai colocar aqui a Terra ou qualquer outro planeta e a Lua ou um satélite qualquer, e você vai perceber que, pela lei de Newton, esses objetos irão trocar forças. A Lua vai ser atraída pela Terra e a Terra vai atrair a Lua. A força 2, a gente sempre vai dizer que vai ser a força de Newton para a gravitação. Então, a força 2 sempre vai ser G
Mzão, Mzinho sobre D ao quadrado. Como essa órbita que eu adaptei para deixar uma órbita circular, eu estou usando o raio médio da órbita, eu vou chamar essa distância de raio. Mas a terceira lei de Newton, lei da ação e da reação, estabelece para mim que obrigatoriamente o módulo de F1 tem que ser igual ao módulo de F2. Mas quem é que puxa os objetos para baixo? É o peso. O peso é que puxa esse objeto para ir para o centro da Terra. Isso só existe porque tem massa entre esses dois corpos, então é uma força gravitacional. Logo, peso, mg, vai ser a força gravitacional, G, Mzão, Mzinho sobre R ao quadrado. Observe que na Terra ou em qualquer outro planeta, todos os objetos caem independentemente das suas massas. A massa do corpo foi simplificada. E a gente achou a expressão para a gravidade na superfície de um planeta. A gravidade na superfície do planeta vai ser constante da gravitação universal, massa do planeta, repara, a massa do corpo não interfere, dividido pelo quadrado do raio. Que raio é esse, Augusto? O raio da órbita. Se eu quero a gravidade na superfície da Terra, eu vou trabalhar até a superfície da Terra. Se eu quero a gravidade num ponto mais elevado, eu vou pegar do centro da Terra até aquele ponto que a gente quer. Na Terra tem uma particularidade bem interessante. A gente pode pensar, professor, se o campo gravitacional é Gm sobre R ao quadrado, então G e R são inversamente proporcionais. Quanto menor o raio, maior o G. Show! Mas tem um limite até a superfície. A maior gravidade que a gente vai ter, gravidade que fica próxima de 10 metros por segundo ao quadrado, é na superfície da Terra. À medida que eu estou adentrando na Terra, o raio vai diminuindo. Você vai pensar, poxa, a gravidade aumenta. Mas não, porque eu vou ter que pegar a esfera com massas menores. Então, se eu pegar o centro da Terra, só um pontinho no centro da Terra, eu vou pegar um ponto de massa desprezível. E aí a gravidade é zero. De tal modo que do centro da Terra até a superfície, a gravidade aumenta de forma linear. A partir do instante em que a gente vai estar saída da superfície, aí eu vou ter o gráfico, dando aqui uma hipérbole equilátera, eu vou ter isso aqui diminuindo proporcionalmente com o quadrado dessa distância. Aqui a gente tem alguns exemplos da gravidade em função da altitude. Não precisa memorizar esses valores, mas observa o nível do mar, 9,0806, que a gente arredonda para 9,81. Quando eu estou a 1.000 metros de altitude, já vai 9,8, e assim sucessivamente. Então, essa gravidade ela vai diminuindo com a altitude. Professor, a gravidade então muda com a altitude, e essa gravidade também vai mudar com a longitude? Vai, gente. A gravidade no polo ela é diferente da gravidade no equador. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração a força centrípeta. Observa aí, a gente vai estar aqui a Terra, eu vou pegar aqui o centro da Terra e eu vou botar um objeto qualquer aqui no polo. Vamos botar as forças que eu tenho? Peso, e aí eu vou ter a normal. Não há rotação nesse sentido aqui do movimento apontando para o centro. A rotação é perpendicular à normal e o peso, não tem rotação paralela. Então a força centrípeta aí não vai atrapalhar no polo. O que é que vai acontecer? No polo eu só vou ter normal e peso. Se eu coloco uma balança, a gravidade aparente ela vai ser dada pela normal. Então eu vou te dizer que a normal vai ser igual ao peso. Mas o que é normal? É a massa vezes a gravidade aparente nos polos. Vai ser o peso aparente. E isso vai ser a massa vezes a gravidade da superfície da Terra. Vamos simplificar a massa. A gravidade nos polos vale própria gravidade na superfície da Terra, que é quem? Gm sobre R ao quadrado. Agora vamos colocar um objeto aqui no equador. Eu vou estar tendo peso atuando do mesmo jeito e normal. Só que agora eu tenho que levar em consideração que, paralelo à normal e o peso, eu tenho a rotação. Então agora eu vou ter influência da força centrípeta. No equador, eu tenho normal e peso, mas eu tenho que ter uma resultante centrípeta por conta da rotação da Terra. Então, a força centrípeta vai ser quem aponta para dentro, quem está apontando para dentro, peso, menos quem aponta para fora, que é a normal.
eu vou te dizer que força centrípeta, m ômega 2r, vai ser o peso real, massa vezes gravidade da Terra, menos o peso aparente. Vamos simplificar as massas. E aí o que é que eu estou achando? Que a gravidade no Equador é a gravidade dos polos menos a aceleração centrípeta. Então, no Equador, a gravidade se torna menor do que a gravidade que eu vou ter nos polos devido à força centrípeta que aparece pela rotação da Terra. Quando a gente fala nessa rotação dessa força centrípeta, a gente tem que pensar no que a gente chama de força G. Aí estou te mostrando o modelo de um teste que foi feito por um piloto. Aqui em cima eu tenho o valor da gravidade, né, múltiplos da gravidade. Então, o que é o 7G? 7 vezes 10, 70 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que acontece aqui? Quando você tem um piloto de caça, por exemplo, que ele vai fazer algumas manobras, ele tem que ver se ele consegue retornar rapidamente. É impossível num caça, por exemplo, ele vai chegar até 9G. Então, é possível que ele, naquele instante, ele tenha um pequeno desmaio. Mas ele tem que voltar e já está atento para assumir os controles novamente. Então, são feitos esses testes. Esses testes aqui é feito com uma centrífuga. Então a gente diz que essa força G, ela vai fazer com que os nossos órgãos tenham vibração, né? Os tecidos entrem em ressonância pela vibração, e determinando o valor da força faz com que você perca o fluxo sanguíneo indo para a cabeça. Então a pessoa pode sofrer um desmaio. Então esses pilotos eles têm que ser treinados para poder resistirem a isso. Quando a gente tem um astronauta, por exemplo, flutuando no espaço, e a gente fala que ele está na gravidade zero, se liga, não existe gravidade zero. Qualquer ponto do universo está submetido a uma força gravitacional, se não da Terra, de qualquer outro corpo celeste. Não existe gravidade zero. Eu posso falar para você que a gente tem a microgravidade. Micro é uma gravidade pequena, mas ela existe. Agora, qual é a sensação do astronauta? Ele está flutuando, a gente chama isso de ponderabilidade. A imponderabilidade é ele não poder discernir que ele tem peso. Na verdade, não é a ausência de peso, a ausência aparente de peso, que o peso continua existindo, o peso é massa vezes gravidade. Mas essa imponderabilidade é a ausência da força normal. Tá, Augusto, como é que funciona isso? Nesse vídeo que eu estou te mostrando aqui, a gente tem um chamado projeto 0G, que é um avião, ele levanta voo aproximadamente a 45 graus, e quando ele atinge o alto do movimento de subida, ele começa a descer rapidamente e as pessoas perdem o contato com o piso do avião, eles perdem a noção do peso aparente. A normal passa a ser zero, o peso aparente passa a ser zero, e daí essas pessoas têm a ideia da flutuação. Observe que tem a ideia da flutuação, né, o peso aparente passa a ser zero, mas o peso real continua existindo. O peso é massa vezes gravidade. Então, em nenhum instante aí, a gente deixa de ter peso. Por que é que essa flutuação? O avião, ao descer, faz com que essas pessoas percam o contato com o solo. Perca normal. Daí essa ideia que a gente tem de flutuação. Como é que isso vai acontecer? Observa a ideia de quando eu tenho uma parábola descida aí, eu posso simular como se eu estivesse num movimento orbital. Então vamos considerar aqui a ideia de que você tem uma nave girando ao redor aqui de um planeta qualquer, pode ser da Terra, e vamos pensar agora num astronauta sentado dentro dessa nave. O que é que vai aparecer para ele? Esse cara vai ter a força peso, como ele está em contato com a cadeira, ele vai ter a força normal. Porém, ele está com movimento circular. Então a gente tem uma força centrípeta. Quem é a força centrípeta? Vai ser quem aponta para dentro, que é o peso, para dentro do círculo, menos quem aponta para fora, que vai ser a normal. A peso é mg e força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Porém, na imponderabilidade, ela é organizada de tal modo que a aceleração centrípeta se torna igual à aceleração gravitacional. E aí a força normal fica mg menos mg, ou seja, a normal fica zero.
Esse zero, essa ausência de peso aparente é que é a imponderabilidade. Lembrando, não existe ambiente de gravidade zero. Esse astronauta está no ambiente de microgravidade. Quando a gente tem um objeto que já chega na órbita da Terra, a gente vai ter também o que eu vou te chamar de velocidade orbital. Tá, professor? Quando eu for fazer essa história de velocidade orbital, o que é que eu vou fazer, gente? Vou colocar as forças. Eu vou ter a força 1, a força 2. A força 2 sempre vai ser a força de Newton. F igual a G, Mzão, Mzinho, sobre R ao quadrado. A força 1 eu posso dizer que é igual ao peso, ou quem é que aponta para o centro de um círculo? Força centrípeta. Então eu posso dizer agora que F1, como está apontando para o centro de um círculo, partindo do princípio de uma nave em movimento de rotação, essa força 1 atua como centrípeta. mv2 sobre R, Gmzão sobre Gmzão e Mzinho sobre R ao quadrado. Vamos simplificar a massa. Massa do corpo não interessa. E aí eu posso trocar também a simplificação de um raio. E eu acho a velocidade com que um corpo fica orbitando ao redor de um astro celeste. Essa velocidade de órbita vai ser raiz da constante da gravitação universal, massa do corpo celeste dividido pelo raio de órbita. Esse raio de órbita é do centro do planeta até a trajetória orbital. Professor, eu tenho essa história de velocidade orbital, mas se eu vou estar girando, então também tem um tempo de rotação para eu girar, tem um período. Tem. Então vamos fazer a mesma coisa, gente. F1 é igual a F2, F1 é força centrípeta, F2 vai ser força gravitacional, mas agora eu vou trocar a força centrípeta por m ômega 2r. Vamos simplificar a massa do corpo? E eu vou substituir a velocidade angular pelo ângulo dividido pelo tempo. Quem é o ângulo de uma volta? 2π. Quem é o tempo de uma volta? Período. Então, ômega é 2π sobre o período. Organizando, o período de translação de um corpo ao redor de um astro vai ser 2π, raiz do cubo do raio sobre a constante da gravitação vezes a massa. Professor, e se eu quiser pensar em termos de energia potencial? Presta atenção um pouquinho. Quando eu digo que um corpo tem energia potencial, essa caneta tem energia potencial, eu vou dizer, cara, essa caneta ela poderá cair. Então, quando a caneta pode cair, ela tem energia potencial. Mas se eu pegasse essa caneta e ela ficasse flutuando o tempo inteiro sem cair, eu teria que dar uma explicação. Como é que ela está no alto e ela não cai? Porque se ela tem energia potencial, ela pode cair. Aí os físicos pensaram um lance, velho, a Lua está lá no alto, girando, ela não cai. Se essa caneta flutuasse, ela não ia cair. Então eu vou falar que falta energia nela, que a energia dela é negativa. Se eu fornecer energia que falta, ela cai. Pois bem, a energia potencial gravitacional dos astros, ela é colocada, lembra que energia é mgh, aí vai ficar mgr, mas quem é o Gzinho? Gm sobre R ao quadrado. Simplifica e fica Gmzão, Mzinho sobre R. E o sinal de negativo que a gente coloca aqui, ele é necessário, tá? Ele é um sinal que a gente coloca para justificar por que é que os astros não caem. Porque se eles atingissem o nível de energia zero, eles poderiam cair. Então, para a gente considerar que esses corpos não caem, a gente vai lá e diz que o valor da gravidade, da energia potencial é negativo. E aí, quando eu quero que um corpo escape da Terra ou de qualquer outro planeta, eu preciso fornecer uma velocidade mínima. Para cada corpo eu tenho que ter uma velocidade distinta, aqui eu estou em milha por hora. Eu tenho que colocar uma velocidade mínima para que esses objetos possam escapar. E a ideia vai ser o seguinte: eu tenho que, como falta energia, eu tenho que fornecer pelo menos o valor da energia negativa para igualar e nada prender a Terra. Como é que eu vou fornecer isso? Com energia cinética. Se eu pego um corpo qualquer e não forneço energia suficiente, esse corpo vai lá e volta para a Terra. Então eu tenho que fornecer uma energia tal que ele consiga escapar. Qual é a ideia que a gente vai fazer? Ora, eu vou te dizer que a energia cinética que eu vou fornecer
ao ser somada com a potencial que falta no corpo, vai dar zero. Bom, M com Mzinho a gente vai simplificar, e aí o que é que eu vou ter? Que essa velocidade de escape é raiz de 2gm sobre R. Para a Terra, o valor dessa velocidade mínima para que um corpo consiga escapar da Terra é em torno de 11,2 km por segundo. Isso é a velocidade de escape. Então a gente tem a velocidade orbital e a de escape. Essa aqui é para o corpo escapar da atração gravitacional. Lembrando mais uma vez, a gente fala que essa energia ela é negativa para justificar o fato de que espontaneamente os corpos não mudam a sua órbita. Resumindo, o que é que a gente vai ter? Eu vou botar aqui um astro central em um outro corpo qualquer, tipo o Sol e um planeta. Eu vou ter Mzinho e Mzão, e eu vou ter força entre esses dois caras. A força 2 sempre vai ser a força gravitacional, Gmzão e Mzinho sobre R ao quadrado. E a força 1 eu saio brincando. Eu posso dizer que ela é peso se eu quiser achar o campo gravitacional. Eu posso dizer que ela é centrípeta na forma de mv2 sobre R quando eu quero achar a velocidade orbital. Eu posso dizer que ela é m ômega 2r quando eu quero achar o período ou a velocidade angular de rotação. Eu ainda vou ter a velocidade de escape, que vai ser dada por 2gm sobre r quando eu igualo a energia cinética à energia potencial gravitacional. Agora a gente vai partir para fazer exercícios para você fixar esse conteúdo. Um abraço, bons estudos, obrigado pela tua atenção.